a gente vai ter uma breve conversa, uma rápida conversa aí, para tentar entender um pouquinho mais a doutrina espírita, conversar um pouquinho mais sobre isso. E hoje a gente vai conversar sobre vícios, principalmente aqueles que não percebemos. Mas para iniciar o nosso trabalho aqui, eu trouxe uma mensagem do livro Vinha de Luz, que é de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e eu escolhi a mensagem número 23, cujo título é E Olhai por Vós. E aí ela traz em epígrafe a citação de Jesus, que está em Lucas, capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras do ódio e trevas que assolam as nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e faz dos que lhes são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias e encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama, desesperado, por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia do juízo no mundo de cada homem. Muito interessante essa mensagem, dá vontade de ler de novo, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos que estão à nossa volta, nos ajudando, nos intuindo, que possamos, Senhor, entender os seus desígnios, aprender o que nos propomos aprender neste mundo, neste planeta, nesta encarnação, que possamos lapidar a pedra bruta, que possamos nos melhorar a cada dia, que possamos entender e amar aqueles que estão à nossa volta e os desígnios de Deus para conosco. Continue nos iluminando, nos guiando, nos ajude hoje e sempre, que assim seja. O Miguel sabe, e o pessoal das palestras sabe, que eu tive eu tive uma semana atribulada, essa semana cheia de tarefas, cheia de trabalhos mesmo. E hoje quase que eu não consegui vir aqui conversar com vocês a respeito dos vícios. E aí a gente vê sobre os desígnios de Deus, sobre o que a gente tem que fazer nessa vida, e que nada é por acaso.
E a gente lê uma mensagem que nem essa mensagem inicial, e quando a gente começa a entender o que está escrito ali, a gente vê que realmente nada é por acaso, né? Ninguém pôde me substituir aqui hoje, não é porque ninguém pôde, não, é porque tinha que ser eu mesmo, né? A palestra geralmente é para quem está fazendo, e sempre é um estudo a mais que, né, no caso aqui, quem precisava mais desse estudo ainda sou eu. Eu estava assistindo uma pequena entrevista daquele médico famoso, o Lair Ribeiro, e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Imagina você chegar na sua casa e chega do seu trabalho lá, tá lá, entra em casa, tem um carro zero na garagem. Primeira coisa que você vai se perguntar é quem colocou aquele carro ali? De onde que apareceu esse carro? Né? E da mesma forma, mas numa escala infinitamente maior, quem colocou o Sol ali? Quem colocou a Lua ali? Quem colocou o universo organizado dessa forma? E quem colocou as nossas células, os nossos átomos organizados dessa forma? Né? É uma explicação, não tem como não crer num ser superior que colocou tudo isso aí para funcionar, né, dessa maneira magnífica, como tudo funciona, como tudo se encaixa, e que às vezes a gente acha que as coisas não estão caminhando do jeito certo, mas não estão caminhando do jeito certo que a gente espera, né? Eu sempre lembro desse pensamento que Deus escreve certo por linhas tortas. Mais para frente a gente não está entendendo ainda o que está acontecendo na nossa vida hoje, mais para frente a gente vai entender. E se a gente não entender nessa vida, na próxima vida a gente vai entender isso. O Espiritismo nos ensina, né? Que a gente está aqui para aprender. Se a gente não aprender, a gente vai voltar de novo. Estamos no mundo de provas e expiações, vamos ter que passar na prova, ter que passar na expiação. Maslow foi um estudioso que trouxe a teoria das necessidades humanas, e ela tem uma escala. Eu estou com a pirâmide aqui das nossas necessidades. A base, que é o que a gente precisa em primeiro lugar, resolver a fisiologia. A gente precisa primeiro de comida, de água, de abrigo, de sono. Passando dessa fase, a gente precisa de segurança da família, segurança do corpo, a segurança da nossa propriedade. Na próxima fase, a gente precisa de amor, é a fase social. A gente precisa de amor, de amizade, da família, da comunidade. Aí, a gente passando essa fase, a gente precisa da estima, que é o reconhecimento, o status, a autoestima. E o topo da pirâmide são as realizações. É uma travadinha. Da base que nós estivermos, nos trazem um pensamento mais egoístico, digamos assim, né? A gente precisa suprir as necessidades básicas do corpo, e isso vai nos trazendo certos vícios. O que é vício? É tudo aquilo que escraviza o homem. O título da palestra é Vício àqueles que não percebemos. Mas é difícil a gente perceber um vício, como disse a mensagem, na gente. A gente vê a guerra da Rússia, a gente vê os problemas do governo, a gente vê o problema do vizinho, e a gente não vê os nossos problemas, né? as nossas faltas, os nossos vícios, né? Então, a maioria dos nossos vícios, eles são aqueles que não percebemos. É difícil a gente perceber um vício, né? Alguns a gente sabe, mas finge que não sabe, finge que não quer saber. E daí eu também
estava pesquisando aqui eu lembrei daquela fala que fala assim: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, né? Teve isso aí, quem disse foi o almirante William McRaven, que fez uma palestra para alguns estudantes falando do poder de mudança que as pessoas têm, do poder que cada um tem de influenciar aqueles que estão próximos e aqueles que estão próximos dos próximos. E então, resumindo, o que ele traz para nós é que o bem se multiplica, né? Se eu passar uma coisa boa para 10 pessoas que seja durante a minha vida, nas próximas 4 gerações, praticamente o mundo inteiro, se cada um for multiplicando isso por 10, né? Todos aqueles que eu vou ter contato nessa vida, todos forem passando de geração em geração, com 4 gerações a gente atinge o mundo inteiro. É fácil, né, falando, mas é muito difícil isso para a gente, principalmente por conta dos nossos vícios. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, comenta na pergunta número 712, ele faz uma pergunta assim: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Né? Por que ele pôs atrativo nos bens materiais? Aí a resposta dos Espíritos é: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E daí ele pergunta de novo: qual o objetivo dessa tentação? E eles respondem: desenvolver-lhe a razão para que possa preservá-lo dos excessos. Né? Então a gente tem várias coisas aqui nesse mundo que naquela pirâmide das necessidades que a gente vai precisando. Se a gente tomar muito álcool, né, na hora a gente pode até ter um sentimento de alegria, mas a ressaca vem no dia seguinte. Se a gente comer muito chocolate, é uma sensação maravilhosa do chocolate, mas se a gente comer demais, a gente vai passar mal, a gente vai engordar, e assim é tudo. É falar mal do próximo, é ficar demais no celular. E os vícios ocultos, aqueles que a gente não percebe, são os piores ainda, né? Que a gente vai fazendo sem perceber, ou como a gente comentou agora há pouco, fingindo que não está percebendo, né? Fingindo que não está percebendo. A gente tem que lembrar que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Somos espíritos, estamos ascendendo em direção à perfeição relativa, ascendendo em direção a Deus. A tendência é que a gente consiga sanar esses nossos vícios, esses nossos defeitos com o tempo. E se a gente pensar no tempo terreno, é muito tempo, mas se a gente pensar no tempo espiritual, isso se torna um piscar de olhos, né? Tem um livro que chama Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, que eu estou tentando ler. Se os meus vícios de celular e outros deixassem, eu já tinha terminado. Mas ele fala sobre a vida e como a vida tem que ser vivida em todos os seus estágios, desde quando você é pequeno, quando você é adolescente e até quando você fica velho. E isso a gente pode extrapolar até para a questão espiritual, né? A gente está aqui, a gente tem que ter sempre a consciência que a vida não termina aqui. A gente tem que ter a consciência que a gente tá tendo a oportunidade, né? Esse carro que apareceu na nossa garagem aí, esse universo que Deus nos deu, esse dom da vida que Deus nos deu, temos que aproveitá-lo da melhor forma possível, né? As
as necessidades da vida nos estão aí para nos provar, para fazer a gente entender tudo isso, e a gente tem que superar, né? Superar a matéria para que a gente possa ter um crescimento espiritual, né? Esse livro fala que ele faz uma analogia como se você fosse fazer uma viagem para o deserto com data marcada. Ele fala que daqui quando você tiver 70 anos, você vai para o deserto. E você tem que se preparar da melhor forma possível, e essa é uma viagem inadiável, essa é uma viagem que você não pode voltar atrás, e você pode levar para essa viagem o que você quiser e se preparar da forma que você quiser. Isso é a nossa vida, né? E essa viagem para o deserto que ela fala é a velhice. Quando você chega na velhice, se você teve uma vida, se você fez ginástica, se você estudou, se você foi tendo uma família, né, dentro do possível organizada, quando você chegar na velhice, né, ou seja, quando você chegar no deserto, você vai ter uma bagagem para conseguir atravessar esse deserto, para conseguir permanecer ali o mais tempo possível, que é na velhice. Se você não se preparou, você vai chegar na velhice da mesma forma e vai sofrer mais. E da mesma forma na vida espiritual, né? Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer, e mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter uma prestação de contas, não com espíritos superiores, não diretamente com Deus, mas principalmente com nós mesmos, principalmente com a nossa consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, que é onde que está a nossa alma, né? Onde que está nosso motivo de crescimento, né? Os vícios ocultos, então, os vícios aqueles que não enxergamos, são aqueles que nós ignoramos ou escondemos de nós mesmos, mas eles impactam significativamente de forma negativa na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Isso acaba atingindo a nossa convivência com aqueles que estão à nossa volta. É fundamental que a gente esteja consciente a respeito desses vícios, né? Pelo menos tente entender e fazer uma autoanálise, né? Como que eu estou hoje? O que eu poderia melhorar? E tentar buscar forma de lidar com eles de uma maneira saudável. Ninguém é perfeito, né? A autorreflexão, a busca por ajuda, ajuda indo no centro espírita, ajuda indo no profissional, se for o caso, adotar a estratégia para a gente tomar passo para superar essas nossas dificuldades, para superar esses nossos vícios e tentar entender que a vida pode ser uma vida mais equilibrada, pode ser uma vida mais satisfatória, e principalmente se a gente olhar as coisas simples da vida, né? As melhores coisas da vida são grátis, né? As coisas, tem muita coisa paga que é boa, mas as melhores coisas da vida são as coisas que ganhamos gratuitamente, principalmente o dom da vida, o amor daqueles que estão à nossa volta, o ar que respiramos. Então a gente precisa entender os desígnios de Deus para conosco, não ficar um vício oculto, ficar reclamando de tudo que está acontecendo, que isso aqui é ruim, isso ali é ruim. A gente tem que refletir, tentar entender, né? O André Luiz, no livro Nosso Lar, fala que certos comportamentos criam uma espécie de ele fala glomérulo negro, que ataca o aparelho físico do espírito por meio do perispírito, né? Nosso espírito é ligado no nosso corpo através do perispírito,
e isso daí pode causar a animalização do espírito, por conta dos miasmas adquiridos pelos pensamentos, né? Então, o nosso pensamento ele emolda o nosso perispírito, nosso padrão energético, nosso padrão de vibração vai atrair as nossas companhias espirituais, e o uso de alucinógenos, né, outras coisas nos fazem nos assimilar com esses espíritos menos evoluídos, e vão trazendo uma série de consequências que não vão... o espírito nunca regride, né, mas ele pode estacionar, e às vezes estaciona num lugar bem ruim, bem complicado de seguir em frente, né? A gente tem muitos conflitos psicológicos, e às vezes a gente busca nos vícios uma fuga, né? O vício geralmente é uma fuga para a gente amenizar uma dor, amenizar uma perplexidade, amenizar uma negação, amenizar um medo, amenizar uma insegurança, né? Então, o primeiro passo para a gente tentar transpassar isso é entender como que a gente está, entender que Deus não coloca a gente em nenhum lugar que não seja para a gente estar. Se a gente está naquela família, para a gente estar ali; se a gente está naquele trabalho, para a gente estar ali; se a gente quer melhorar aonde que a gente está, a gente precisa trabalhar, precisa ir atrás, precisa estudar e tentar entender e não fugir, né, do problema. Parece que o vício, a fuga do problema, só vai trazendo mais problema. Entendi o recado, estava querendo fugir da palestra, não teve jeito. Agradeço aos espíritos superiores, a providência divina aí, que mais uma lição hoje aí que eu mesmo aprendi com relação a isso. Eu queria falar isso. Nós podemos enxergar as nossas virtudes e, através das nossas virtudes, superar os nossos vícios. Não é isso, Miguel? Meu professor aí, eu falei que era universitário, agora então é professor universitário. Então. De universitário e nem de professor, mas é isso mesmo, Jefferson. Olha, dizer assim, parabéns, gostei dessa sua reflexão aí. Essa reflexão que você trouxe para nós, né? Para todo mundo, né? A gente tem que refletir um pouco. Às vezes a gente, eu estava falando que a gente fica na tribulação do trabalho, às vezes, e às vezes parece que uma coisa não dá certo aqui, outra não dá certo ali. No final as coisas se encaixam, né? No final aparece uma solução, assim, às vezes, que a gente não estava esperando. Às vezes a gente foca muito no negócio, que nem essa questão do vício, a gente foca muito no negócio, às vezes a solução tá do lado ali, é só a gente olhar para o lado. Então, como eu estava falando, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu vou convidar todos, então, para fechar os olhos. Vamos fazer mais uma oração, elevar os pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite, por podermos receber todas essas bênçãos, que a nossa casa espírita, todos aqueles trabalhadores, todos que frequentam o nosso lar e todas as pessoas desse planeta Terra sejam abençoadas com as boas vibrações dos espíritos superiores, que possamos nos entender, que possamos nos amar mutuamente, que possamos caminhar de forma a auxiliar a todos aqueles que estão à nossa volta, e juntos consigamos transpassar todas as dificuldades, que consigamos viver em harmonia.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.